Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto interessante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de falar desse assunto tão essencial, vou falar dos meus 6 livros. Jubiacaba, uma cidade fictícia no interior de Goiás, contém ação, emoção, suspense. Muito bom esse livro, um romance muito bom. Está vendo na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na Livraria Palaviar, no setor universitário. Jubiacaba, publicado pela editora Kelps de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos, Os Contos que eu Conto, que eu abordo temas filosóficos, sociais e do cotidiano das pessoas. É uma coletânea de contos. Está vendo na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na Livraria Palaviar, no setor universitário. Muito bom esse livro. Também publicado pela editora Kelps. Meu outro livro é meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, que eu as defino como poesia de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando uma reflexão e levando o leitor ao mundo imaginário, a ter uma reflexão sobre o mundo. E que eu defino como poesia de encadeamento, que uma palavra leva a outra, formando sentido, uma frase que leva a reflexão do leitor. Está vendo na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e publicado pela editora Kelps Goiânia. Muito bom esse livro. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um outro assunto, um assunto interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O nosso tema de hoje, o nosso título de hoje é A Narrativa Faz Parte do Cotidiano Humano. Todos nós sabemos que narrar faz parte do cotidiano humano, porque todos nós sempre contamos uma história, sempre narramos uma história uns aos outros e sempre transmitimos uma história, seja ela ficcional ou então uma história real, uma história da vida de cada um de nós. Então, a narrativa faz parte da nossa vida humana, faz parte da nossa existência, porque narrar tem todo um conjunto, todo um enredo, que vamos transmitir aos outros os nossos sentimentos, as nossas emoções e tudo que está à nossa volta. Narrar é um tópico importante. Narrar é descrever, assimilar histórias, fatos e repassar aos outros, transmitindo a sua maneira de ver o mundo e a sociedade. É o que eu falei há pouco, que narrar é descrever um fato, descrever uma história, assimilar. Você vai assimilar tudo aquilo que aconteceu na sua vida e você vai transmitir, vai narrar tudo aquilo que você viu na sua vida. E narrar, assimilar histórias, fatos, acontecimentos que foram do nosso cotidiano e repassar aos outros. E quando nós repassamos aos outros, nós transmitimos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de ver o mundo e a sociedade. Então, a narração, nesse sentido, é a nossa maneira de ver o mundo. Porque cada pessoa, ela narra uma história de uma maneira diferente. Nunca é uma história igual a outra. Sempre tem algumas semelhanças, mas sempre tem algumas diferenças no narrar. Então, a narração, ela acontece de forma diferente, de pessoa para pessoa. O narrar está em nossa vida. Quando contamos uma história ficcional, ou seja, inventada, ou um fato real de nossa vida e do mundo em que vivemos e estamos inseridos. É o que eu falei, né? Que o narrar está na nossa vida, está na nossa gênese humana, na nossa percepção humana. E quando contamos uma história, uma história, nós, seja ficcional, ou seja, uma história inventada, ou um fato real, e do mundo em que vivemos e estamos inseridos. Ou seja, uma história ficcional, ela tem toda uma abordagem que o autor, o escritor vai criar uma história baseada em fatos do cotidiano das pessoas. Mas são fatos irreais, são fatos ficcionais.
E o fato real, o fato acontecido, ele é importante porque ele vai transmitir o que nós estamos vivendo, em que contexto nós estamos vivendo. Então, todas as duas situações, tanto a narrativa ficcional como a narrativa vivencial, fato real, ela aborda os fatos, os acontecimentos e tudo e o lugar onde estamos vivendo, estamos inseridos, o mundo em que estamos inseridos. Então é importante a gente entender isso. Nessa perspectiva, o ser humano, ao falar, narra, faz descrições perfeitas de suas emoções, sentimentos e realidades, que vão se projetar seus objetivos plenos de conquistas, sejam individuais ou coletivas, que vão renovar o mundo presente. Ou seja, nessa perspectiva, no ser humano, ao falar, ele narra, ele faz descrições. Ao falar, né, ele narra, faz descrições perfeitas, né, de tudo que está à sua volta, das suas emoções, dos seus sentimentos e realidades, né, que vão se projetar, em seus objetivos e plenos de conquistas, sejam individuais, né, as conquistas individuais que cada um de nós conquistamos, ou seja, conquistas coletivas, né, no contexto da sociedade, na coletividade, né, uma causa, uma conquista, uma forma que a coletividade conseguiu para conquistar seus direitos. Então, isso tudo vai ser narrado, e vai ser narrado para que outras pessoas possam entender o que aquela pessoa está dizendo, está falando, às vezes está escrevendo em jornal e destacando essa coletividade, né, essa forma de conseguir seus direitos. Então, o narrar está nisso, né, está na nossa vivência e nosso modo de ser. O narrar pode ser entendido em algumas características que iremos abordar. Agora nós vamos abordar as narrativas, né, o narrar em suas diversas formas. O narrar familiar, onde destacamos as nossas raízes familiares, o passado da família, de onde viemos, e todas as características, sendo fundamentais, existentes, que moldarão a nossa maneira de ser e assim perceber a vida em toda a sua completude humana de realidades. Ou seja, o narrar familiar, que nós vamos narrar a nossa árvore genealógica, né, de onde viemos, qual a família de onde viemos, né, e também as características, né, que vão ser reveladas nesse narrar, né, o lugar de onde viemos e o lugar para onde vamos, né? Então, tem todas essas características no narrar familiar, né? A árvore genealógica, os nossos ancestrais, os nossos descendentes. Então, nesse narrar familiar existe isso, né? Existe todos os elementos fundamentais, as características fundamentais que moldarão a nossa maneira de ser, a nossa maneira de expressar, perceber a vida, né? E toda a sua completude, né, humana de realidade, porque o berço familiar, a narrativa familiar, né, o narrar familiar, de onde a pessoa veio, as suas raízes, a sua história, tem toda uma singularidade, tem toda uma diferença, porque cada família tem a sua história, tem seu modo de vida, seu modo de viver. O narrar factual é outro ponto importante. É o definir fatos do cotidiano de nossa vida, as histórias que representam a nossa consciência diante das realidades e fatos que estão à nossa frente e que procuramos entender e repassar aos outros, mostrando a nossa vivência de mundo com a maturidade. Ou seja, o narrar factual é o narrar do dia a dia, né, do cotidiano da nossa vida, todos os fatos corriqueiros que acontecem na nossa vida, as conquistas, as vitórias, os fracassos. Então, o narrar factual é o fato do dia a dia, o que acontece na nossa vida. O que acontece em nossa vida. E que procuramos entender, né? E assim repassar aos outros, mostrando a nossa vivência de mundo, né?
e com a maturidade, que isso só vem com a maturidade, né? O narrar factual, o narrar do dia a dia, ele vem com a maturidade, com a experiência de vida, com a sabedoria de vida. Não vem de uma forma instantânea, não. Ela vem de uma forma que vai se acumulando ao longo dos anos, ao longo das épocas, ao longo das eras, né? Então, o narrar factual é isso, é o narrar do cotidiano das pessoas, da vida de cada um de nós, isso é o narrar factual, o narrar dos fatos do dia a dia. O narrar dos acontecimentos jornalísticos, outro tópico importantíssimo, abordando os fatos de maneira descritiva e pormenorizada, ou seja, com detalhes sobre os fatos regionais da sua região, os fatos nacionais englobando o país e também os fatos mundiais e suas implicações em nosso dia a dia, e mudando a nossa vida em questões filosóficas a serem repetidas, discutidas e elaboradas, com análise dos acontecimentos, tendo uma capacidade de percepção crítica da vida em suas abordagens mais dinâmicas e transparentes de decifrar o mundo. Ou seja, aqui é outro tópico importante, que é o narrar dos acontecimentos jornalísticos, né? Que vai narrar os fatos, né? que acontecem na sociedade, no Estado, né? Os fatos que acontecem na região, né, de cada estado, os fatos que acontecem de forma nacional, que abrange o país, né, que abrange toda uma nação, os fatos mundiais, né, que são fatos importantes, que vão trazer influência ao mundo, influência à sociedade, influência a tudo que está à nossa volta, e com isso vai fazer com que nós sejamos questionadores, né, com o narrar dos fatos dos acontecimentos jornalísticos, seja de cada região, seja de cada região, país ou mundo, vai fazer com que nós saibamos receber essas informações e fazer uma análise de cada fato, de cada acontecimento, e para isso temos pessoas críticas, pessoas analíticas, que vão entender tudo o que está acontecendo e acima disso, vamos questionar tudo o que está acontecendo. Não vamos ser meros telespectadores, meros ouvintes, meros leitores. Vamos ser pessoas conscientes, pessoas críticas e pessoas analíticas que vão transformar o mundo, que vão transformar a sociedade através do narrar dos acontecimentos jornalísticos. Porque aí a gente vai ter um arcabouço, um conjunto de ideias que vai permear nossa vida e nosso viver. A narrativa dos livros literários. Hoje, o autor, através de sua escrita ficcional, busca, através de personagens, contar uma história e, com isso, levar um leitor a uma análise com questões existenciais e atemporais, que nunca acabam e sempre estão à nossa frente. Com isso, possibilitando questionamentos para uma análise crítica, consistente e reformuladora do viver em todos os aspectos do expressar humano. Ou seja, é outro tópico importantíssimo, que é a narrativa dos livros literários, né? Onde o autor, através de personagens, através de um enredo, ele vai, através de uma escrita ficcional, ele vai criar personagens, vai criar uma situação, um enredo, que vai fazer o leitor fazer uma análise, né, das questões existenciais, né? Que são questões existenciais e, ao mesmo tempo, são questões atemporais. Por que atemporais? Porque são questões que estão em qualquer tempo, em qualquer era, né? Como a maldade, a arrogância, a prepotência, a miséria, a fome, as guerras. Então, são questões que estão em qualquer era, em qualquer tempo. Então, através do livro literário, o escritor vai narrar esses fatos também, vai narrar essas questões filosóficas, especiais e atemporais, para que o leitor possa entender o que ele escreveu e, através do que ele escreveu, possa ter uma capacidade de discernimento, uma capacidade de reflexão, que entenda a história e, além de entender a história, entender todo o contexto do que foi elaborada a história e toda a situação que vai permear a história. Então, com isso, o leitor vai ser um leitor analítico, um leitor reflexivo e um leitor que vai poder discutir as ideias do autor. Outro tópico importante, né, que eu vou falar com vocês agora, que é o personagem narrador, né? Numa história, num livro literário, há um personagem narrador
E também não é o personagem narrador, mas a maioria das vezes é o personagem narrador. O que é o personagem narrador? Que eu vou explicar para vocês agora. O personagem narrador é que desenvolve a história, o enredo, a trama que envolve os personagens a ser discutida e a dualidade de múltiplos pensamentos entre personagens e sua função em um texto, buscando a compreensão detalhada de cada tema relevante a ser abordado pelo escritor, destacando seu estilo de escrever, uma narrativa, definindo sua forma de entendimento das simplicidades da vida. Ou seja, o personagem narrador é que vai desenvolver a história. E geralmente é o protagonista da história. Ele vai desenvolver a história, vai abordar a história, vai criar o enredo, a situação, a trama, né, que vai através do personagem, vai surgir a trama, que é o personagem narrador, e ela vai ser discutida, e vai haver uma dualidade, né, de múltiplos pensamentos. O que é essa dualidade de múltiplos pensamentos? A dualidade de personagens opostos, né? O bem, o mal, a bondade, a maldade. Então, vai haver essa dualidade entre personagens e a sua função em um texto. E assim buscar a compreensão, né, detalhada de cada tema relevante e a ser abordado pelo escritor. Ou seja, através do personagem, o escritor fala ao leitor, o escritor expressa ao leitor seu pensamento, sua forma de vida, seu estilo, né, de escrever através do personagem, a sua narrativa, né, e definir sua forma de entendimento da simplicidade da vida, né? Então, a narrativa, o personagem narrador, vai narrar a simplicidade da vida, o cotidiano da vida, os pormenores da vida. Então, com isso, ele vai fazer com que todos entendam o que aquele texto está querendo dizer, o que aquele texto está querendo abordar e discutir. Outro tópico importante. Narrar significa explanar conceitos determinantes na ciência, onde são destacadas teorias importantes que vão mudar o rumo da humanidade e trazer um legado para as futuras gerações que vão ser beneficiadas com seus conhecimentos adquiridos. Ou seja, no caso aqui, eu narrar no campo da ciência, né, que vai explanar os conhecimentos que são destacados em teorias, né, teorias que os cientistas formulam, né, e deixam para as gerações futuras, né, que através dessas formulações que eles vão deixar para as gerações futuras, vai mudar o rumo da humanidade e vai fazer com que as gerações futuras sejam beneficiadas com os conhecimentos adquiridos, né? E com isso eles vão ampliar até mais além. Esses conhecimentos deixados pelos cientistas vão ampliar e vai chegar a outro patamar de conhecimento científico. Então, nesse ponto, narrar significa ir muito além do conhecimento básico, do conhecimento do senso comum, para ir para o conhecimento científico, conhecimento que aborda temas, teorias, fórmulas. Então, vai ser um narrar muito importante, um narrar significa transformação e mudança da sociedade. Nessa temática importante, devemos crer que o narrar sempre cumpre a função de delinear pensamentos, definir conceitos e articular ideias novas, que vão estar perpassadas em um campo da história individual ou coletiva, e que fará singularidade dentro do grupo em várias áreas. Ou seja, o narrar é a temática importante porque ela tem a função de delinear pensamentos, né? Definir conceitos e também articular ideias. O narrar, né? O narrar cumpre essa função. E também ideias novas que vão ser perpassadas em um campo da história individual coletiva. Ou seja, o que é perpassadas? Que vão ser transmitidas, que vão ser repassadas aos outros, né? Uma história, através de uma história individual, uma história de cada um de nós, ou coletiva, né? A história de um grupo de indivíduos que vai fazer a transformação, como foi o caso da Revolução Francesa, da Revolução Industrial e tantos outros fatos que vão acontecer, que vão nortear a sociedade, que vão transformar a sociedade em várias áreas do campo humano. O símbolo principal do narrar deve ser os elementos primordiais
para sustentar um enredo, uma conjuntura que eleva a imensa compreensão humana a um patamar de infinitas, supremas e fortes realidades, destacadas para o curso da perspectiva humana em todas as suas variáveis, sendo observadas e constituídas. Ou seja, o símbolo do narrar, né, a narrativa, o símbolo que transmite o narrar, que expõe o narrar, deve ser os elementos primordiais para sustentar o enredo, né, para sustentar uma história. Porque para você contar uma história, narrar uma história, tem que ter elementos, tem que ter fatos, tem que ter todos os detalhes daquela história para você narrar uma história. E é uma conjuntura que eleva a imensa compreensão, ou seja, para você narrar uma história, tem que ter uma compreensão do que está sendo dito através daquela história. E um patamar de infinitas e supremas e fortes realidades, ou seja, vão ser infinitas as condições para narrar. E supremas, porque vão ser grandiosas. E de fortes realidades que vão, às vezes, transformar a realidade, que vai mudar a realidade, que vai renovar a realidade. E com isso vão ser destacados para o curso da perspectiva humana, né? da inovação humana, em todas as suas variáveis, em todas as suas formas de entendimento. Sempre observado e construído. Quer dizer, vai observar e vai construir aquela narrativa de transformação, de mudança do globo e de tudo que está à sua volta. Com isso, podemos ressaltar que narrar engloba toda uma análise do tempo, as suas vivências, os seus diálogos consigo mesmo e com o mundo, fazendo ser protagonista de seu infinito pensar, refletir e, enfim, analisar para uma dinâmica essencial do saber. Ou seja, com isso podemos ressaltar que narrar engloba um conjunto vasto, né? Uma análise vasta do tempo, as suas vivências, né? A vivência que cada um viveu, né? No caso da narrativa pessoal, individual, os seus diálogos consigo mesmo, ou seja, as narrativas que levam a temas filosóficos, que vão fazer as pessoas fazerem um questionamento de si mesmo e com o mundo, né? E com todo o globo. E fazendo assim ser protagonista, né? Ser transformador, ser agente ativo de seu infinito pensar, repetir e, enfim, analisar para a dinâmica essencial do saber. Ou seja, ele vai ser o protagonista, vai ser um sujeito ativo no campo do pensar, do repetir e do analisar. Analisar para uma dinâmica essencial do saber, ou seja, aí vai estar construído todo o saber, toda a narrativa do saber, toda uma conjuntura do saber. Por fim, narrar a didática humana de interpretar o mundo em toda a sua extensão e conceber uma escrita que vai se definir em conceitos esplêndidos de relevância e transformação. Ou seja, que narrar é a didática humana. Ou seja, o que é a didática humana? É a forma de transmissão de saberes, de pensamentos da humanidade, né? De interpretar o mundo, né? de interpretar o mundo, de decifrar o mundo em toda a sua extensão, em toda a sua amplitude, e conceber uma escrita que vai se definir em conceitos explícitos de relevância e transformação, ou seja, em um grande campo de relevância e transformação, né? Transformação da coletividade, do globo, do mundo, do país, da sociedade, então em todos os campos do saber humano. Em suma, narrar é o dinamizar em suma, narrar é o dinamizar ideias para serem descritas em um papel, transmitindo entendimentos e revelações que vão ser direcionadas em fortes emoções de compreensões que vão estar em nossas ações. Ou seja, que narrar ela é dinâmica, né? Cada um tem a sua forma de narrativa, a sua forma de transmissão de um narrar, de um fato, de um acontecimento. E é o narrar de ideias, né? Dinamizar de ideias, né? Para serem descritas em um papel, escritas em um papel, no caso do escritor, do jornalista, né, do articulista, e assim transmitindo entendimentos e revelações que vão ser direcionadas
em fortes emoções, em grandes emoções, com pessoas que vão estar em nossas ações, na nossa ação do dia a dia, do cotidiano humano, de todas as suas realidades. E com isso, pessoal, vamos agora para um pensamento que eu vou deixar, nós estamos finalizando o nosso conteúdo, e eu vou deixar o pensamento para vocês. Pensamento: narrar, assimilar, descrever, conceituar, notar em cada detalhe que se mostrar, para designar o pensamento em ascensão, em toda ação com a dedicação. Ou seja, narrar, quer dizer, narrando, contando fato, assimilando, né, descrevendo aquele fato, conceituando, né, conceituando aquela história, tendo aquela história em mente, e notando, né, que cada detalhe que se mostra, né, que se mostrar, para designar, né, um pensamento em ascensão, né, que vai ser um pensamento em movimento, pensamento em inovação, pensamento que vai se movimentar, vai haver criatividade, vai ser transformação e vai haver um conjunto de ideias que vão ser constituídas em toda ação com a dedicação, ou seja, que no caso do escritor que escreve uma história, um conto narrativo, vai haver a dedicação dele em escrever uma história bem elaborada, uma história bem feita, uma história que conta fatos, acontecimentos, personagens e toda uma situação, né? E toda uma forma de entender o mundo. Com isso, pessoal, terminamos esse nosso vídeo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo. E se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas.